se surgisse alguma pandemia ou alguma coisa, mas nós temos há muitos tipos de pandemias na nossa vida ao longo dos tempos, não é? Então é isso que eu hoje quero partilhar convosco. Porque realmente há muita coisa que vocês que estão comigo já estão a fazer, já estão a preparar, já fazem há imenso tempo, mas realmente eu quero partilhar esta informação, este conhecimento com quem realmente ainda está um bocadinho fora desta consciência, não é? Então, por isso é que eu preparei aqui assim um PowerPoint para vocês realmente terem essa informação convosco, que eu acho que é preciosa. É muito genérica, aquela, é mesmo aquela, esta masterclass é uma tomada de consciência para nós nos acordarmos relativamente a e se acontecer alguma circunstância de repente na nossa vida. Estamos preparadas? Nós temos o corpo preparado? Então, para vós que já estão comigo há imenso tempo, vocês têm uma disciplina fantástica e estão a fazer tanta coisa todos os dias, portanto, o corpo se não está preparado, está muito mais preparado do que há 6 meses atrás, do que o ano passado, etc. E é exatamente esse, o propósito desta aula, é que quem não está, que realmente ganhe essa consciência. Porque nós semearmos umas plantas, deitarmos umas sementes numa terra que está em baldio, que está ressequida, que está cheia de lixo, aquelas sementes não vão dar em nada, não é? É mais lixo que nós estamos a pôr naquele terreno. Mas se nós lavrarmos a terra e se cuidarmos da terra, obviamente que aquelas sementes vão germinar e vão dar as flores e vão dar os frutos e vão dar também mais sementes para depois termos essa continuidade. Então eu vou partilhar aqui este PowerPoint que eu preparei para vos Está tudo apresentar. bem. Obrigada. Ora, muito bem. Então, a minha pergunta que me surgiu ontem, por isso é que eu realmente queria trazer esta tomada de consciência aqui para nós, é: e se uma pandemia nos apanhasse e se nós já tivéssemos o corpo preparado, não é? É extraordinariamente mais vantajoso do que nós entrarmos em pânico, porque nós já passámos por uma experiência em 2020 e já não queremos passar a mesma situação. Hoje já temos muito conhecimento em relação àquela altura, mas a minha intenção hoje é trazer mais uma tomada de consciência e também para que vocês que estão comigo possam ter uma aula informativa, tal como a nossa Leonor mesmo agora acabou de referir, uma aula informativa para quem quer realmente ter mais um bocadinho de conhecimento, aumentar o seu nível de conhecimento e de curiosidade acerca do efeito dos óleos essenciais e da suplementação na preparação do nosso corpo, na prevenção daquilo que nos possa acontecer e também na melhoria do nosso estado geral todos os dias, não é? No nosso dia a dia. Então, a pergunta é: e se uma pandemia te apanhasse neste momento? Se amanhã acontecesse alguma coisa, o nosso corpo estava preparado? O vosso, eu sei que está, mas eu deixo esta pergunta para o geral, não é? O corpo está preparado? Para, porque nós podemos não ter uma pandemia, mas podemos ter estas gripes todas que andam aí, e dá uma sensação que estão aí umas gripes a chegar muito especiais. E nós realmente, se tivermos o nosso sistema imunitário mais fortalecido, se o nosso corpo estiver num terreno mais forte, obviamente que o vírus não tem o mesmo impacto de que se o nosso corpo estiver menos protegido, né? Se estiver mais inflamado, etc. Então, vocês já me conhecem, nós estamos juntas há muito tempo, o que é maravilhoso, mas eu deixo aqui assim só esta ideia, não é a minha apresentação, mas é uma ideia do que é que eu faço para quem não me conhece. Então, e a primeira palavra que eu tenho aqui para vos transmitir, a primeira frase é, perdão, a natureza foi o nosso primeiro remédio.
Tudo o que nós precisamos encontra-se nela. É só uma questão de nós realmente começarmos a modelar aqui um bocadinho a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar e começarmos a olhar mais para nós, a confiarmos mais na nossa intuição, que nos diz se realmente nós devemos seguir o apelo da natureza, ou se devemos seguir a medicação constante, não é? Porque há pessoas que realmente seguem, passam a vida na medicação. Então, esta minha masterclass tem uma intenção que é o despertar da consciência. E, portanto, despertar para o estado do corpo, neste momento, a nível emocional, a nível mental, a nível fisiológico. Como é que está o meu corpo neste momento, não é? Nós podemos não estar numa pandemia, não estamos, graças a Deus não estamos, mas temos as gripes, as constipações, temos outras coisas. E como é que, não é? Temos outras coisas virais, como é que o meu corpo suporta tudo isso? Estou preparada? Estou devidamente fortalecida para realmente eu poder fazer o meu dia a dia tranquila? Porque reparem, quando nós nos constipamos, não somos só nós que nos constipamos. Por exemplo, quando uma criança em casa se constipa, o problema não está só na criança que se constipa, o problema está na criança que se constipa, mais na medicação e médicos e tudo que ela necessita, e mais na mãe ou o pai que vão ter que ficar em casa a tomar conta da criança, mais os dias que ela não vai à escola, portanto há um transtorno geral que não é do sistema, não é? Que não é só a constipação da criança, não é só isso. Agora, qual é a importância de eu fazer uma preparação diária, em vez de, quando as coisas me acontecem, eu reagir, já com as coisas a acontecer, já com a situação em mim, não é? Já com o vírus em mim, ou seja o que for a situação, ou eu posso fazer aqui uma preparação, não é? E vamos falar do uso consciente de óleos essenciais como reguladores e do uso consciente de óleo de suplementação como suporte. Perante a surpresa de um acontecimento, qual é a nossa reação normal? É medo? É pânico? Nós começamos a ouvir as notícias e começamos a entrar. Este medo começa a invadir-nos e o medo é uma frequência e transmite-se através de ondas, energéticas e, portanto, quer queiramos, quer não, ele entra no nosso corpo. Independentemente de nós pensarmos que não ligamos, efetivamente são frequências e frequências nós não temos controle direto sobre as frequências. Nós ficamos com muita confusas e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu devo agir? Não é? Ao mesmo tempo impotentes perante a situação, e hoje eu volto a referir aquilo que falámos na aula de ontem à noite, que é a situação que se está a passar agora em França, que é aquele abate massivo dos bovinos, que de facto aqueles agricultores todos, aqueles criadores, não são agricultores, são criadores, aqueles criadores todos com certeza que não estavam preparados para tudo isto. Obviamente, né? Também ninguém se prepara para isto, mas é o ponto de dizer que uma situação anómala, e isto traz, estas situações trazem uma desorganização emocional e mental a nível do coletivo. Portanto, se eu tiver agora aqui os vizinhos todos aqui na rua a chorar e a gritar porque está a acontecer um problema, por muito que esse problema não seja comigo diretamente, eu acabo por estar envolvida nesse ambiente, nessa energia e, obviamente, que emocionalmente acabo por estar envolvida, mesmo que o problema não seja diretamente comigo. Então, é tudo isto que acontece perante uma surpresa negativa, não é? Então, e essa surpresa negativa vai afetar as nossas hormonas, vai afetar os nossos neurotransmissores e vai ter um impacto negativo no nosso corpo. O que é que ativa a frequência do medo? Ativa o nosso sistema nervoso simpático. O nosso sistema nervoso simpático é aquele que está sempre pronto, que é o que está pronto para reagir, que é o que está pronto para avançar, é o da luta, é o da fuga, é o que está sempre pronto para agir. O parasimpático é o da tranquilidade. Portanto, quando eu medito, quando nós meditamos, quando vocês meditam, estamos a ativar o sistema nervoso parasimpático.
Quando nós inalamos um óleo essencial, e eu hoje tenho aqui o bergamota ao pé de mim, quando nós inalamos um óleo essencial, não é? Eu gosto de pôr assim na mão e depois inalar aqui diretamente da minha mão. Quando eu inalo um óleo essencial e ele me tranquiliza, o que eu estou a ativar é o meu sistema parasimpático, que é realmente aquele que me traz a tranquilidade a todas as áreas do meu corpo. A frequência vibracional do medo aumenta a produção de cortisol e, portanto, nós ficamos muito mais ativas, muito mais reativas, muito mais agitadas. Aumenta a inflamação do nosso corpo, que é a raiz da maior parte das doenças, enfraquece o sistema imunitário e a mente fica em modo de sobrevivência. E uma mente em modo de sobrevivência não pensa, não tem discernimento. Por isso é que eu ontem dizia: cuidado com as pessoas que não têm nada a perder. Portanto, uma pessoa que passa por uma situação de muito medo, que já perdeu tudo e que não tem nada a perder, é uma pessoa que está num estado emocional, num patamar completamente diferente, e as zonas neuronais que estão ativas e a funcionar e que estão a gerir o comportamento desta pessoa também são áreas em que são áreas mais ligadas à amígdala e menos ligadas ao córtex pré-frontal. Ou seja, a pessoa tem menos discernimento e tem mais reação. E isto faz com que as pessoas façam coisas que impensadas, não é? Impensáveis. Muito bem. Então, leva-nos a ter decisões impulsivas, a pessoa age pelo impulso ou fica paralisada, ou não age de todo, não é? É quando se dão os colapsos emocionais, é quando acontecem os distúrbios de sono e dores no corpo, muitas vezes dores inexplicáveis. Muitas vezes as pessoas vão ao médico, fazem exames e realmente os exames não acusam nada, porque o que se passa é a outro nível, é a nível energético, é a nível somático, não é neste órgão ou naquele. Por isso é que os médicos, e bem, vão analisar um ou outro órgão e efetivamente o problema não está num órgão, está no estado geral da pessoa que ativa a fáscia e obviamente que dá dores dispersas no corpo todo. Também é a fáscia que nos leva a paralisar com o medo. Portanto, esta pessoa ficamos com falta de clareza mental, é a tal história do córtex pré-frontal, portanto, o que fica ativo é a zona da amígdala, é a zona da reação, da raiva, dos instintos de sobrevivência, e uma pessoa com instintos de sobrevivência faz a primeira coisa que lhe vem à mente. Não está ali a pensar, será? Vem aqui um leão de boca aberta, de dentes arregaçados, olhar para mim e vem a correr. Devo fugir ou devo conversar com ele? Não, não é? Portanto, a pessoa desata a fugir, desata a correr, ou então agarra numa arma e defende-se como pode. Portanto, as pessoas fazem aquilo que o seu instinto de sobrevivência lhes dá o comando para fazer. Portanto, a pessoa perde a autonomia, ou seja, eu perco o meu discernimento. E, portanto, aumenta a neurofisiologia, portanto, o cérebro começa a produzir determinadas substâncias, determinados neurotransmissores, que vão ter um impacto no comportamento do meu corpo. Portanto, quando nós aumentamos um determinado neurotransmissor, nós ficamos muito mais reativas. Portanto, o nosso corpo tem uma resposta. Quando nós ativamos outros neurotransmissores, eu fico muito mais tranquila. Nós ficamos mais tranquilas. Portanto, o nosso corpo tem outra resposta. Então, não é uma coisa que seja energética ou espiritual, é físico. Por isso é que se chama a biologia do stress. Portanto, é uma questão neurofisiológica e, portanto, é a biologia do stress. Nós não adoecemos devido ao que se passa fora, mas sim ao que se passa dentro de nós. Então, os nossos corpos, se estiverem exaustos, se estiverem desregulados, se estiverem sobrecarregados de trabalho e de preocupações, de pensamentos, de ideias, de problemas, não é? De desafios, não é? Se estiverem tristes, depressivos ou estressados,
obviamente que este corpo tem mais dificuldade em ultrapassar qualquer crise. Mais dificuldade, sempre. E o que é não ter, o que é não ter, o que é não ter um corpo preparado? É viver obcecado com as doenças. Eu conheço pessoas que têm sempre uma farmácia cheia em casa. Uma farmácia que não é natural, é uma farmácia da farmácia, que está cheia de medicação. Eu tive um chefe que logo de manhã ele tomava 2 aspirinas porque lhe podia vir a doer a cabeça. Ele tomava a medicação porque lhe podia vir a doer a cabeça. Então, isto é realmente muito complicado. E eu também tinha uma colega que, antes de almoçar, chegávamos ao restaurante e ela via a lista. Ela via, por exemplo, um prato que ela gostava muito, mas que ela sabe que lhe faz mal ao estômago. Ela sabia que lhe fazia mal ao estômago. Então ela tinha o omeprazol para tomar antes, para depois ela comer aquilo que lhe apetecesse. Porque o corpo, na mentalidade dela, o corpo tem que lhe obedecer. Quando, na verdade, imaginem que nós queremos que o nosso carro funcione com as rodas no tejadilho e que ele deslize perfeitamente na estrada, mas com a chapa no chão. Nós vamos ter problemas sérios, não é? E nós temos que perceber quais são as leis do nosso corpo, como é que o nosso corpo funciona. Portanto, viver obcecado com doenças ou viver sempre neste sistema de que eu tenho isto, isto e isto. Já o meu pai tinha, já a minha mãe tinha, portanto, eu não tenho ainda, mas eu vou ter. Talvez eu não venha a ter, não é? Portanto, tomar tudo por prevenção, como os exemplos que eu acabei de dar. Controlar tudo. Não, não, isto não vai acontecer porque eu já fiz isto, eu já fiz isto, eu já fiz isto, portanto, isto não vai acontecer. Não, eu posso é preparar as condições para minimizar as situações se alguma coisa me acontecer, não é? Se alguma coisa acontecer, eu vou-me preparar para minimizar o impacto e, portanto, eu passar o melhor possível. Portanto, uma pessoa que está preocupada com tudo, uma pessoa que está preocupada com tudo, vive em tristeza e tem problemas de estômago, sempre. Avisar toda a gente, telefonar a toda a gente, ai, olha, tive assim, e se calhar pode acontecer isto, pode acontecer aquilo, pode assim, pode assado. Portanto, pessoas que ainda o autocarro não saiu da outra cidade, já ela está com medo que atropele alguém quando chegar aqui. Portanto, são pessoas que vivem com um estado de ansiedade extremo. E um estado de ansiedade grande, ou um estado depressivo grande, ou burnouts, são efetivamente corpos, que são campos, tem um campo extremamente degradado. Está exausto, está degradado. Portanto, estas situações, este estado é estar a gritar pelo vírus. Por favor, estou aqui, ataca aqui em primeiro lugar que eu estou aqui. Ok? Portanto, é mesmo literalmente estar a gritar por ele. E o que é ter um corpo preparado? O que é isso, preparar o corpo? É regular o nosso sistema nervoso, não é? É eu saber que determinada situação que realmente complica com o sistema nervoso, e se eu não estou num programa de desenvolvimento pessoal, que se há coisas que eu não percebo, se há coisas que me enervam, se há coisas com que eu não quero lidar, se calhar o melhor é eu regular o meu sistema nervoso. Há aqui qualquer coisa que não está bem, portanto, não são os outros que têm que se portar todos bem, sou eu que realmente eu tenho que perceber como é que eu vivo melhor perante aquela situação, se é uma situação que eu não quero virar costas, se eu não quero sair, não é? Então, o desenvolvimento pessoal, a regulação emocional traz-nos esta fortaleza, traz-nos este bem-estar, esta Minha. tranquilidade. Reduzir a inflamação de base, nutrir o corpo com inteligência. Portanto, eu se sei que aquele determinado alimento me faz mal, vai fazer mal ao fígado, vai fazer mal ao estômago, vai fazer mal aos intestinos, se eu vou ficar com dores de estômago, se eu vou ficar com uma sensação de enfartamento, então a minha pergunta é: o que é que me leva a comer uma coisa que eu sei que vai provocar dores, que eu sei que me faz mal? Está bem? Habitar o corpo com presença é escutar o corpo. Os essénios deixaram-nos uma frase que para mim é a frase mais incrível a nível de nós olharmos para nós com atenção, com presença, que é
importa escutar o canto da nossa alma antes que o nosso corpo, perante a nossa surdez, nos comunica à sua maneira a desarmonia que habita em nós. É incrível, é uma frase que realmente define tudo. É incrível. Portanto, isto é estar com presença, é estar no corpo com presença. Se eu sei que isto me vai fazer mal, porque é que eu como com este alimento com frequência, não é? Portanto, e também estar atenta ao meu redor. O que é que se passa ao meu redor? Porque se eu estiver atenta, não é a controlar, é atenta ao meu redor, eu se calhar posso arrumar aqui a minha casa mais bem arrumada, não é? Ou seja, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Ahm, e estar preparada é um estado, é um estado, é um estado de tranquilidade, é um estado de serenidade, não é uma reação. Por exemplo, uma das coisas que eu falo com alguma frequência e há alturas em que eu falo mais frequentemente nos cursos, nos programas que tenho aqui com as minhas alunas, eu tenho sempre o carro atestado, sempre. Se acontecer alguma coisa, eu agarro no casaco, agarro na carteira, entro no carro e vou onde for preciso. Portanto, eu não estou preocupada se o carro, e agora precisava de ir fazer estes quilómetros e agora está o carro na reserva. Não, isto é um estado, é uma preparação. Eu tenho o carro atestado. Quando ele baixa um bocadinho, eu passo nas bombas e volto a testar. Ou seja, isto é um bocadinho mais doloroso na primeira vez que nós o fazemos, porque de resto há pessoas que passam a vida a pôr 10 euros de combustível, 20 euros de combustível e passam a vida nas bombas de combustível, não é? Então, se eu fizer ao contrário, se eu atesto o meu automóvel e depois, quando ele baixa um bocadinho, eu volto a testá-lo. Então, isto é um estado de preparação, não é? Se eu tiver a minha despensa um bocadinho devidamente abastecida, se houver um apagão, como passámos este ano, se houver um apagão, não há problema nenhum, porque eu tenho ali a comida, abro, como e quando vier a luz tranquilamente, eu continuo a fazer a minha vida normal. Então, isto é um estado de preparação. Muitas vezes eu digo: reservem dinheiro físico convosco fora do banco. Porquê? Porque se houver um apagão, por exemplo, nós não podemos ir ao multibanco, porque não há multibanco, porque ele não funciona. Então, mas se eu tiver dinheiro físico comigo, eu consigo chegar ao supermercado e comprar aquilo que eu necessito. Então, e no caso do apagão deste ano, foi assim que aconteceu. Então, estarmos preparadas, não por medo, mas por estado, é uma forma de vida, uma forma de nos tranquilizarmos também. Com isso, nós acabamos com muitos stresses. Então, portanto, desta forma, nós realmente nós regulamos o sistema nervoso, ele fica muito mais tranquilo, e depois com todas as nossas ações, nós fazemos tudo aquilo que eu acabei agora aqui de mencionar. Óleos essenciais. Porquê óleos essenciais? Porque é que eles são tão importantes? Porque eles atuam rapidamente no sistema límbico, que é o sistema que regula as nossas emoções. Eu não digo que seja o sistema que regula, mas que é uma parte primeira, é uma parte inicial da regulação do nosso sistema nervoso. Depois há uma série de conjugação de mecanismos, a nível para regular o sistema nervoso, mas efetivamente o início, o primeiro impacto, o primeiro local onde os óleos essenciais entram, onde chegam quando nós os inalamos, entram pelo bulbo olfativo e entram e vão ativar aqui o sistema nervoso, o sistema límbico, que depois envia, através de uma série de mecanismos, os sinais e mensagens ao nosso sistema nervoso central. E depois, a partir daí, nós sentimos mais tranquilas, ou mais ativas, ou com mais energia, ou mais tranquilidade, aquilo que nós quisermos, não é? Portanto, eles modulam o stress e o medo. Modular é equilibrar. Portanto, eles equilibram o stress e o medo. E, portanto, o corpo sai do estado de alerta. O estado de alerta no corpo é um estado de tensão. É um estado em que as nossas células estão prontas para o ataque. E quando elas estão, os soldados que estão prontos para o ataque não estão a trabalhar.
estão prontos para o ataque. E, portanto, se um soldado que está ali pronto para o ataque, ele não faz a comida dele, ele não arranja a casa dele, ele não ganha o sustento dele, ele não trabalha, ele só está pronto para o ataque, não é? Ele não sai ali das trincheiras. E desta forma, ele não consegue fazer a vida dele. Portanto, vai haver uma altura que ele vai sucumbir no cansaço, ele vai ter muita fome, ele vai ter muito sono e, portanto, ele começa, se ele não sair deste estado de stress, ele começa a perder as suas faculdades. Então, o estado de stress, digamos que é benéfico para quando nós precisamos de ter mais ação, de aumentar aqui a nossa ação na atitude para resolver determinadas situações. Não é um estado constante. Não pode ser um estado constante, não pode ser um estado permanente. Portanto, nós temos de tirar o soldado das trincheiras, está lá apenas quando há guerra. Quando não há guerra, o soldado não é soldado e está a fazer o seu trabalho normal. É exatamente como as nossas células. Elas têm que estar a fazer o seu trabalho normal e natural. Têm que estar a fazer as suas trocas químicas. Não podem estar constantemente tensas e em estado de alerta. Porque isso é uma célula que adoece com muita facilidade. Portanto, regula o sono, a respiração, porque elas ativam o nosso sistema nervoso parasimpático e a respiração e o sono começa a fazer-se com mais facilidade e até a digestão. E Eu os não óleos comia. essenciais são Está bem, está bem? como o transporte dos nutrientes, são os veículos dos nutrientes necessários às nossas células. Por isso é que tomar determinados óleos, como nós tomamos, de facto tem um impacto tão grande, assim como inalar, assim como usar na pele, tem um impacto tão grande porque eles são veículos de transporte dos nutrientes para as nossas células. Eles facilitam essa passagem, facilitam esse transporte. E é por isso que realmente depois eles melhoram o nosso estado geral. Portanto, usar óleos essenciais não é um medicamento químico em que nós tomamos agora um comprimido e a dor de cabeça passa daqui a 5 minutos. Não é isso. Fazer uma vida um estilo de vida, um novo estilo de criar um novo estilo de vida, em que nós usamos a natureza através dos óleos essenciais para cuidar de nós, é eu ir à causa, por exemplo, das dores de cabeça. Se eu tenho muitas dores de cabeça, então eu vou perceber qual é a causa das dores de cabeça. E depois eu vou escolher e usar os óleos essenciais certos para essa causa. Ou seja, se eu tiver a torneira a deitar água e ligada a uma mangueira e a mangueira aqui a molhar-me o chão, se eu só arranjar uma esfregona, eu não resolvo nada. Eu posso ter o chão seco agora durante 1 minuto. Mas não tarde eu tenho tudo inundado outra vez. Então eu tenho que ir à torneira. Eu tenho que arranjar a maneira de fechar a torneira. E agora sim, eu fecho a torneira, venho limpar o chão e o problema fica resolvido de uma vez. Então, os óleos essenciais, é muito isto: é nós realmente irmos às nossas torneiras e regularmos as torneiras que estão a funcionar menos bem e colocá-las a funcionar melhor. E é isso que eles fazem. Agora, e os suplementos? Porquê os suplementos? Os suplementos são fundamentais numa altura em que nós não nos podemos comparar com o tempo dos nossos pais, nem com o nosso tempo de há 20 anos atrás, porque a alimentação hoje é completamente diferente, está completamente adulterada. Nós vamos comer comida biológica, vamos comprar alimentos biológicos, ainda assim, nós temos que saber qual é a fonte desses alimentos biológicos, não é? Porque há alimentos biológicos criados muito depressa e talvez não sejam assim tão biológicos. Então nós temos que saber qual é a fonte desses alimentos que são ditos biológicos. Portanto, os suplementos, e mesmo que sejam biológicos, hoje em dia os alimentos não têm os mesmos nutrientes, não são igualmente ricos em nutrientes como eram antigamente. Então, nós temos mesmo essa necessidade. Porquê? Porque as nossas células precisam mesmo de
nutrientes para trabalharem para nos dar energia. Então, muitas vezes aparecem pessoas nas consultas com estados depressivos ou estados de ansiedade, e aquilo que eu começo por fazer é regular o intestino e fazer ali uma afinação na alimentação. Vamos retirar isto e vamos acrescentar isto. E muitas vezes é quanto basta para a pessoa deixar a depressão. E às vezes as pessoas chegam ao pé de mim e vêm com medicação e vêm, e agora vou ter que tomar isto para o resto da vida. E eu digo, o médico deu a medicação, é o médico que a vai retirar, mas nós vamos ajudar o médico. Nós vamos regular, equilibrar o corpo de forma a que realmente o médico veja que essa medicação, se calhar, já pode ser substituída por outra mais leve ou até, quem sabe, ser eliminada. Pronto, então muitas doenças nossas são déficits alimentares. E quando nós corrigimos o déficit alimentar, a doença muitas vezes desaparece. E eu estou a falar, por exemplo, muitas situações a nível da pele, por exemplo. Os suplementos reduzem a inflamação, justamente porque a célula não anda em luta, fica tranquila, porque agora sim ela tem nutrientes para trabalhar. Fortalece o sistema imunitário, melhora a nossa energia celular, aumentam a energia, o entusiasmo e a alegria. E, portanto, um corpo bem nutrido é um corpo invencível, é um corpo que é perfeitamente adaptável a novas situações, não é? Por exemplo, há 15 dias fui a Copenhagen, por exemplo. Saí daqui de Sesimbra, que está a temperatura que está, eu estou com uma blusinha e estou muitíssimo bem, mas estive no avião e quando desembarquei eu estava muito frio. Então, se eu, por muito, não é uma questão de levar mais ou menos casacos, é uma questão de eu ter o corpo mais bem preparado ou não, de eu ter o meu sistema imunitário mais forte ou não. Porquê? Porque é o meu sistema imunitário que vai fazer com que eu me sinta bem, consiga andar em diferentes temperaturas. Mas no nosso dia a dia, e eu estou a ver aqui estas colegas que têm, por exemplo, a Cristina, a Adriana, estas duas colegas, por exemplo, que estão fora, elas estão no ambiente frio, mas dentro dos locais onde elas estão, o escritório, a empresa, as casas, está tudo quentinho. Não é? Isso está tudo quentinho. Portanto, as diferenças de temperatura fazem parte do dia a dia delas. De toda a gente, por exemplo, na Europa vê-se muito, as casas têm mesmo que estar muito aquecidas porque são países mais frios do que Portugal. Então aqui nós não usamos tanto o aquecimento geral, há muita gente que tem, mas há muita gente que não tem. Porquê? Porque realmente a temperatura é outra. Mas lá fora, estou a falar de França, Luxemburgo é muito frio, a Inglaterra e tantos outros países, a temperatura é muito fria. Então as casas são aquecidas. Então as pessoas andam dentro de casa de manga curta, mas depois fora de casa andam ali com uma série de casacos e camisolas e quispos, porque realmente a diferença de temperatura é grande. Se um sistema imunitário não tiver fortalecido, estas pessoas tornam-se mais débeis a nível da sua saúde e, portanto, estão mais facilmente constipadas, engripadas, dores de cabeça, o corpo amortecido, etc. Portanto, os suplementos melhoram consideravelmente a nossa energia celular e também aumentam a nossa energia, o nosso entusiasmo e a nossa alegria. Portanto, cuidar de nós não é egoísmo. Cuidar de nós é maturidade e é responsabilidade. E eu agora quero falar aqui um bocadinho acerca do que é responsabilidade. Muitas vezes nós ouvimos esta palavra, responsabilidade, e nós ficamos. Parece que esta palavra tem um cunho pesado, não é? E agora sou responsável por isto. Ih, meu Deus, parece que tem um peso. Não tem. E eu vou desmistificar isto agora, que é a responsabilidade é a habilidade que eu tenho de responder perante uma determinada situação. Portanto, é a habilidade que eu tenho de responder perante a minha saúde, neste caso, não é? Então, se eu cuido da minha saúde, eu tenho que ter a habilidade de responder perante a minha saúde. É isso mesmo. Então, nós não sabemos quando virá a próxima crise sanitária, no caso de uma virose, por exemplo, um vírus qualquer, emocional,
social, pessoal ou financeira. Nós nunca sabemos. E o sucesso, como eu dizia ontem, é quando a oportunidade encontra a preparação. Ou seja, imaginem que é 1 da manhã e que há uma situação qualquer que acontece e que eu tenho que ir de urgência à Marinha Grande. O sucesso em eu conseguir fazer o que realmente necessito está em a oportunidade, que neste caso foi uma situação que surgiu, encontrar a preparação. A preparação é eu ter o depósito do meu carro de estado. Portanto, agarro no casaco, agarro na carteira, meto no carro e vou. Eu não estou a pensar. Portanto, o sucesso das minhas ações a cada momento está na minha preparação diária. E é isto que eu gostava que vocês tivessem mesmo em mente, a preparação, a preparação. Como é que eu me preparo? Não com medo, mas com estratégia, com inteligência, não é? Então, se alguma coisa acontecesse amanhã de manhã, o corpo entraria num estado de medo ou de atitude? Esta é a pergunta que eu vos deixo. Porque as crises podem ser a nível de um vírus, podem ser perfeitamente a nível de um vírus, podem ser perfeitamente uma situação que surge, uma gripe, alguma coisa e já está. Os meus netos neste momento estão na escola, logo à tarde vou lanchar com eles. Portanto, se eles trouxerem um vírus, para eles é inofensivo, e no caso do Covid foi isto, para as crianças era inofensivo, mas para nós era mortal. Então, e a mãe de uma amiga minha faleceu exatamente assim. O neto veio da escola, ela ficou em casa com o neto. Mais tarde, a senhora, logo 2 ou 3 dias depois, veio a revelar-se que tinha de facto o Covid e, passado uma semana, a senhora faleceu. Portanto, eu vou ter com os meus netos, claro que lhe vou dar corações e beijinhos e abraços, e eu não faço ideia se os meninos transportam alguma coisa. Então, eu tenho que ter o cuidado e a responsabilidade e a maturidade de ter o meu corpo preparado, não é? Para uma eventualidade. Mas não vamos falar só de viroses ou doenças. Podemos falar de um divórcio. Ai, não sei o que é que aconteceu. Meu marido pediu-me o divórcio. Vê lá tu. Encontrou aí alguma flauzina e tal, alguma rapariga rapioqueira e tal. Tarará, tarará, tarará. Isto é uma grande crise emocional, não é? Também podemos falar numa crise de uma doença. Ai, fui ao médico, oh, tive aqui uma dor, ou fui ao médico e recebi uma notícia muito má, não é? Então é uma crise emocional, é uma crise física ou uma crise financeira. Portanto, eu não acredito que aqueles criadores todos em França que estão a entregar o produto do seu trabalho de uma vida, muitos deles ontem diziam que é o trabalho de uma vida, que estão a entregar o trabalho de uma vida, que estejam muito bem, que estejam financeiramente bem confortáveis para suportar tamanha falência, não é? Porque é efetivamente uma grande falência para muita gente. Então, as crises podem acontecer quando nós menos esperamos. Então, se nós estivermos preparados, minimamente preparadas, e o nosso corpo é aquilo que nós podemos e devemos preparar com maior consciência, e é também aquilo que nós devemos colocar em primeiro lugar, porque eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem que é um óleo, ai, estou aqui cheia de nervos, não sei o que é de fazer, ando sempre, estou irritada. Então, mas tens aqui o lavanda. Queres um lavanda? Tens aqui um lavanda. Ai, quanto é que isso custa? E eu digo o preço. Ai, que horror, isso é muito caro. Então as pessoas querem soluções à medida delas. E têm esse direito. Mas às vezes a solução à medida, à nossa medida, não é a solução à medida do nosso corpo. Então, muitas pessoas dizem que a saúde está em primeiro lugar, mas depois, por exemplo, perante uma reação dessas, eu vejo que o dinheiro está em primeiro lugar, não é a saúde. E quando o dinheiro está em primeiro lugar, nós até temos, se calhar, uma conta bancária que está saudável, mas entretanto o nosso corpo está em decadência. E nós, se quisermos, devemos pensar o que é mais importante para nós realmente. Sou eu? O dinheiro existe para eu o servir?
ou o dinheiro existe para me servir? Quem é o meu chefe? Sou eu que giro o dinheiro ou é o dinheiro que me gera a mim? É isto que nós temos que pensar. Sim? Agora preparei um protocolo de 14 dias para vos oferecer. E neste protocolo nós vamos reduzir os medos, regular o sistema nervoso, fortalecer nosso equilíbrio natural do nosso corpo, fortalecer os hábitos diários e através de um autocuidado consciente. Então, vamos colocar o corpo em primeiro lugar porque, porque vale a pena, porque desta vez só cá estamos esta vez e o corpo é o nosso bem mais precioso. Não há nada mais precioso do que o nosso corpo e do que a nossa saúde, não é? Do que a nossa vitalidade, a nossa memória, o nosso bem-estar e podermos estar tranquilamente a trabalhar e eu dizer, logo à tarde vou lanchar com os meus netos e com a minha filha, não há nada mais fantástico do que esta tranquilidade e esta serenidade. Então, isto é por acaso? É porque eu tenho sorte? Não. É porque eu tenho disciplina, é porque eu tenho autocuidado, é porque eu respeito muito a minha pessoa e o meu corpo. É por causa disso. Então, e porque eu sou mais importante que o dinheiro. Todo o dinheiro do mundo. Todo. Podia vir tudo e mais alguma coisa a troco disto ou daquilo. Eu sou mais importante. Eu valho muito mais do que tudo, tudo, do que tudo. Valho mais do que tudo. Então, o sucesso habita num corpo adaptável, coerente e presente. Cada vez que me dói o estômago, eu não posso dizer: isto passa, isto passa. Isto lá foi qualquer coisa, isto passa. Dói-me, mas isto depois passa. Eu não posso dizer que se me dói a cabeça, eu não posso dizer, isto depois passa. Não, eu tenho que parar, eu tenho que ir perceber porque é que me dói a cabeça. Porque é que me dói o estômago? O que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz? Muitas vezes dói-nos a cabeça porque nós não bebemos água suficiente. Então, o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz para que o corpo esteja a enviar-me esta mensagem? E eu tenho que ir analisar e tenho que ir resolver a origem. E é aqui que os óleos e os suplementos trabalham. É na origem, é na causa, para que não haja consequências. Eu vejo muitos anúncios, às vezes quando não vejo muitos, mas quando estou a ver algum programa que me interessa, eu ponho-me a observar e vejo. Não vou dizer o que é que eu vejo, vou dizer o que é que eu não vejo. Não vejo anúncios a laranjas. Não vejo anúncios a abacate, não vejo anúncios a peixes gordos, que são extraordinários para o nosso colesterol. Não vejo anúncios a ovos e a abacate que enriquecem tanto, que nos emagrecem e que enriquecem tanto as nossas células, que são extraordinariamente benéficos. Não vejo anúncios a cereais, a caixas de aveia, caixas de cereais que de facto fazem bem e que contribuem para a nossa saúde. Não vou dizer o que é que vejo. Digo-vos o que é que eu não vejo. Não vejo anúncios a brócolos, por exemplo. Não vejo. E são riquíssimos em ferro, não é? Então é isto, é esta consciência que eu hoje vos quero trazer, este alerta, esta tomada de consciência para começarmos a tratar de nós com a nossa consciência, em vez de sermos pessoas que comem aquilo que nos querem dizer. Somos nós que observamos, porque nós somos pessoas inteligentes, observamos, pensamos e agimos em conformidade com aquilo que nos faz bem. Portanto, para os primeiros 14 dias, eu para amanhã recomendo o Balance e o Frankincense, o Lemon e o Wild Orange, o VMG, que é um suplemento. Portanto, o Frankincense e o Balance, o Lemon e o Wild Orange são óleos essenciais que vão ter uma ação extraordinária no nosso organismo, na desintoxicação, como é o caso do Lemon, que faz uma desintoxicação aos nossos intestinos fantástica, o Wild Orange, que vai trazer, tem uma particularidade fantástica, que é aumentar a nossa boa disposição, a nossa alegria, devido aos compostos aromáticos que tem, aos fitoquímicos que tem, e ele realmente faz aqui uma ação fantástica no aumento
aumenta a nossa boa disposição. O frankincense faz uma regeneração e ao mesmo tempo tranquiliza muito todo o nosso sistema nervoso. O balance tem uma ação ele ativa redistribui as células do nosso sangue e, portanto, nós ficamos cada vez menos com pontos de contração e cada vez mais com um relaxamento. Para além de cheirarem maravilhosamente bem. O VMG é um suplemento, é uma suplementação. O VMG é esta caixa que está aqui, para além de ser delicioso. Eu às vezes como com iogurte ou com leite de coco, faço um batido com leite de coco e ponho um bocadinho de proteína da nossa com sabor a baunilha, mas só, simplesmente com água, ele já é delicioso. Só, mexido com água, ele é delicioso. Outras vezes faço umas bolinhas energéticas com tâmaras, que é uma delícia e, portanto, não como pão, mas vou comer todas estas coisinhas que eu faço à base de VMG, que é um multivitamínico com uma potencialidade gigante e é absolutamente incrível a forma como nós começamos a sentir o aumento da nossa energia, da nossa disposição, é realmente incrível. O E-Omega, que são os ômegas, que são fundamentais para o sistema, para o funcionamento do nosso cérebro. Fundamentais. E eu que passei pelo processo da demência da minha mãe, não quero, realmente não, aquilo que faz parte de mim é fazer tudo aquilo que eu sei que é benéfico para manter e melhorar a longevidade do funcionamento do meu cérebro. Portanto, este é ômega mais, são três tipos de ômega, ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que realmente têm um impacto na nossa saúde fora de série, e são extremamente importantes no funcionamento do nosso cérebro, são vitais. E o PB Restore é um probiótico de excelência. Portanto, ele tem é uma cápsula de câmara dupla para que a primeira cápsula abre num determinado local do nosso corpo e depois a segunda parte, para que as bactérias boas não se percam, a segunda parte vai abrir numa outra zona. E é esta inteligência, porque ele faz parte dos suplementos inteligentes, e é esta inteligência que faz com que realmente os nossos intestinos sejam repovoados com bactérias benéficas e, consequentemente, as maléficas sejam expelidas, e que a saúde da nossa microbiota aumente consideravelmente. Portanto, o PB Restore, os probióticos a partir dos 40 anos de idade fundamental. É fundamental. Muitas pessoas não ligam a isto, mas isto é de suma importância para a nossa saúde. O sistema nervoso depende, o nosso sistema nervoso, as nossas emoções, a forma como pensamos, depende do estado da nossa microbiota. O E-Omega, então, são os ômegas, que são fundamentais para o nosso cérebro. Depois, na segunda parte, à tarde, o que é que nós temos aqui? Temos o Adaptive, que é fantástico e cheira maravilhosamente bem, o Adaptive, que nos traz aquela sensação de facilidade nos adaptarmos à situação e aos sítios e ao ambiente onde nós estamos. Então, nós temos a nossa vida, temos o nosso dia a dia e precisamos de ser flexíveis durante o dia para fazermos a nossa vida. O Adaptive é esse óleo, é aquele que nos ajuda a adaptar às situações. O Serenity faz um trabalho a nível dos nossos neurotransmissores, do nosso cérebro, da química do nosso cérebro e também dos nossos intestinos. Ou seja, ele vai aumentar a produção de serotonina e, consequentemente, nós melhoramos o nosso bem-estar, a nossa boa disposição, parece que o entusiasmo que é outro. Então, para a parte da tarde,
No protocolo, eu recomendo que vocês usem o Adaptive e o Serenity à tarde, exatamente como eu exemplifiquei ainda há bocadinho. Portanto, colocar uma gota nas mãos, colocar a mão em concha e fazer inspiração e respiração consciente. O que é isto da respiração consciente? É eu inspirar profundamente, deixar que o abdômen encha completamente de ar e depois esvaziar completamente até ficar com o estômago colado às costas. E voltar a inspirar e voltar a expirar, sempre inalando o óleo essencial. Vai ter um impacto no meu cérebro extraordinário. Eu, passado uns minutos, eu começo a notar a diferença no meu estar, na forma como eu me sinto. Hum, a respiração desta forma, portanto, consciente, vai fazer com que o diafragma, portanto, quando eu encho o abdômen de ar, com a inspiração, o abdômen fica cheio e o diafragma é obrigado a subir, e depois, quando eu esvazio, quando eu expiro, o diafragma é obrigado a descer. E neste movimento, o diafragma faz o movimento dos órgãos e os órgãos são massajados. E quando eles são massajados, eles começam a funcionar de uma outra forma. Então, esta é a respiração. Portanto, muitas vezes nós não há pessoas que não fazem as coisas porque é o dinheiro, porque é o dinheiro e porque é o dinheiro. E este protocolo que eu vos preparei tem muita coisa que é eu ter consciência e eu fazer sozinha em casa comigo. É eu e o meu corpo. É uma relação entre mim e o meu corpo. Então, esta respiração consciente é isto: é eu inspirar tranquilamente, encher o abdômen e depois expirar e esvaziar completamente o abdômen. Isto faz maravilhosamente bem ao nosso corpo. As refeições em atenção plena é eu estar a olhar para aquilo que estou a comer. Em vez de estar a comer e olhar para a televisão e estar a encher só por comida no prato, na boca, não. Eu estou a olhar para aquilo que eu estou a comer e estou a pensar: o que é que este alimento vai fazer ao meu corpo? O que é que eu estou a comer? O que é que isto que eu estou a ingerir, o que é que isto vai fazer no meu organismo? E vocês vão começar a perceber que quando vão às compras, já vão com outra consciência, já começam a escolher as coisas com os alimentos com outra consciência. É fantástico. É só fazerem estas pequenas alterações, mais nada. A condução com atenção pequena, com atenção plena. Muitas pessoas vão a conduzir e vão ao telemóvel ou vão muito irritadas e vão a pensar naquilo que acabou de se passar e, e depois enganam-se no caminho e depois quando chegam a casa pensam, ou quando chegam ao destino pensam, não me lembro do caminho que fiz, ou nem sequer pensam nisso. Chegam ao destino e seguem a sua vida e nem sequer pensam no caminho que fizeram. E muitas vezes há muitos acidentes que se dão exatamente pela falta da atenção plena. Então, se nós tivermos, trabalharmos a atenção plena, eu agora vou entrar no meu carro e vou com atenção àquilo que eu vou fazer. Vou com atenção à estrada, vou com atenção à minha condução, à minha pessoa, às pessoas à minha volta, quem se atravessa à frente de repente, como é que os outros carros estão na estrada. Eu tenho que estar atenta a isso, que é para eu me poder proteger, que é para eu me poder estar sempre bem, ou pelo menos minimamente bem, não é? E uma pausa, 5 minutinhos para escrever, 5 minutos é quanto basta. Portanto, agarrar num caderno, agarrar numa lapiseira e olha, eu tenho aqui uma frase que diz: a vida é hoje. E portanto, hoje. E aquilo que eu vos trago como desafio é para vocês escreverem hoje, como é que eu me sinto hoje. E escrever, hoje sinto-me assim, sinto-me assado, tá, 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 tá. Digamos que é desabafar um bocadinho com o vosso caderno. E vocês vão encontrar uma tranquilidade muito grande com estes pequenos hábitos, com estas pequenas ações. Para a noite, o que é que eu vos recomendo? O lavanda e o ilang-ilang. Para cheirar nas vossas mãos
e o On Guard e o Tea Tree para pôr no difusor. Ora, o lavanda e o ylang-ylang têm como fitoquímicos que têm um impacto no nosso, fazem aqui um trabalho no nosso sistema nervoso, a nível neuronal, que fazem com que a nossa noite seja muito mais tranquila e o sono seja muito mais profundo. E, portanto, nós só conseguimos desintoxicar o nosso organismo quando a nossa noite é feita com um sono realmente reparador, com um sono profundo. É quando nós só chegamos ao sono REM que nós conseguimos realmente fazer a desintoxicação do nosso organismo. Pessoas que dormem mal são pessoas com problemas de saúde, sempre. Portanto, não é o sono, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Não. Nós podemos ter muita coisa para fazer, podemos ter fases com muita coisa para fazer, mas nós não podemos ter o guerreiro na trincheira sempre, todos os dias. Ele de vez em quando tem que descansar. Então, nós temos que ter a preocupação de ter um sono reparador. Nós temos que ter essa preocupação. Chega àquela hora, o meu dia é até aquela hora. Àquela hora começa a minha autorregulação, ou seja, eu vou-me deitar porque eu tenho que dormir bem. O OneGuard e o Tea Tree no difusor porque fazem uma desintoxicação ao ambiente, tanto ao ambiente casa como ao ambiente interno meu. E, de facto, tudo quanto é micro-organismos, por exemplo, com o Tea Tree, o Tea Tree, limpa e o OneGuard vai revitalizar o meu sistema imunitário. E, portanto, os dois juntos fazem um trabalho fora de série. O microcomplexo VMZ tem zinco e tudo o que é à base de zinco vai intensificar, vai facilitar o meu sono. Então, se eu tomar o microcomplexo à noite, eu noto que realmente eu consigo ter um sono ainda mais reparador. E como eu sempre digo, os óleos essenciais são os veículos, ou servem de veículos para os micronutrientes. E o microcomplexo VMZ é exatamente isso, é um micronutriente. Então, ele tem muitos compostos e todos eles são a composição, é o alimento que as nossas células necessitam para nós dormirmos bem ou para nós nos mantermos acordadas, não é? Então, fazer uma pausa meditativa à noite. Eu nem digo que seja para fazer uma reflexão do que é que eu fiz durante o dia. Está feito. Eu nem digo que seja para isso, mas digo para realmente parar ou pelo menos afrouxar, diminuir, desacelerar os meus pensamentos. Então eu ponho uma música numa frequência elevada, ou seja, uma música tranquila, muito tranquila, baixinho, vou reduzindo as luzes de casa, portanto, deixo de ter as do teto ligadas e passo a ter só as dos candeeiros baixinhos, vou reduzindo e com isto a melatonina sobe e eu começo a entrar naquele estado de sono. Não é? É assim que se prepara. Portanto, o sono que nós dormimos à noite, ele começa a preparar-se de manhã, não é? Com os nutrientes, com os óleos, com tudo isso. Então, regular o medo e melhorar a vida é aquilo que nós vamos fazer neste protocolo. Vamos à noite, vamos. Do primeiro, aliás, à noite fazemos aquilo que eu acabei de mencionar. E quais são os resultados que nós vamos ter? Até o quinto dia, nós começamos a notar uma descompressão. No quinto dia, nós já começamos a notar esta descompressão, esta leveza. Não sei o que é, mas sinto-me mais ágil, estou mais leve, não estou tão tensa, não é? Porque se dá a redução do medo basal, portanto, nós pensamos muitas vezes que temos medo daquilo e não temos daquilo. Não, nós temos no nosso corpo, nas nossas células, um gatilho que emite uma frequência, que é a frequência com uma determinada vibração. Por exemplo, 175. Essa é a vibração do medo. Portanto, sempre que eu estou, só que essa vibração é despoltada em determinadas situações. Então, eu digo que tenho medo daquilo.
Sim, tu Tenho tens estado a fazer. memórias que me levam a ter medo Ah, disto ou daquilo. Então nós temos que ter essa, essa noção de que quando eu começo a resolver os meus medos, uh, perante aquela situação que normalmente eu costumava ter medo, eu deixo de ter. Eu começo a sentir que tenho cada vez menos medo daquilo que inicialmente eu tinha tanto medo. Sim? Então, a melhoria do sono começa a ficar muito melhor, aumento do foco e menos a reatividade e mais presença. Portanto, eu começo a perceber que eu estou cada vez melhor comigo mesma e para comigo mesma e cuido cada vez melhor de mim. Então, ao 10º dia, o que é que nós começamos a sentir? Menos reatividade, não é? Quando chega alguém, nós respondemos de imediato, ou agimos de imediato, ou alguém nos chama e nós largamos tudo e vamos a correr. Não. Ou respondemos a correr, ou alguém está a falar e nós estamos sempre a interromper. Portanto, menos reatividade, mais clareza mental, eu consigo ter mais discernimento para resolver aquela situação, mais energia, e isto não é mais velocidade, mais energia é mais boa disposição, mais presença, portanto, eu estou mais atenta àquilo que se passa comigo, aos meus sinais, e mais leveza. Eu sinto-me realmente mais leve, cada vez mais leve. E ao 14º dia, o que é que eu sinto? Sinto que agora isto que eu estou a fazer faz-me sentir tão bem que eu agora eu quero continuar a fazer a manter estes hábitos que eu realmente adquiri, porque eu estou-me a sentir muito bem, então eu vou continuar. Mais tranquilidade corporal, portanto, eu sinto mais leve, não é? Mais leveza, aumenta a autonomia, autonomia de decisão e autonomia de ação. Eu ajo com mais naturalidade, com mais leveza e também decido com mais facilidade. Mais autoconfiança, mais leveza e mais segurança. E isto é fantástico. Sentir liberdade, sentir segurança e sentir confiança. Ah, poucas mulheres conseguem sentir isto. É incrível, mas poucas mulheres conseguem sentir isto. É fantástico. É dos melhores estados que há, que nós podemos sentir. Portanto, nós não controlamos o mundo, mas nós podemos escolher em que estado é que nós atravessamos o que aí poderá vir, não é? Seja lá o que for. Seja lá o que for. Portanto, uma coisa eu tenho a certeza absoluta, e disso eu tenho a certeza absoluta: não há equilíbrio emocional sem equilíbrio físico. Isso não existe. Portanto, nós fazemos uma caminhada, nós pararmos 5 minutos para escrever sobre nós, para escrever meia dúzia de palavras, ou nós ouvirmos uma música tranquila, ou nós fazemos uma meditação, ou irmos almoçar com uma amiga, ou irmos beber um café com uma amiga, conversar com uma amiga, ou ir ao teatro, ir onde nós quisermos e gostamos, ou viajar, fazer o que quisermos. Portanto, este convívio saudável, este estar saudável, esta convivência emocionalmente saudável é o que traz realmente saúde ao nosso corpo. Hum, Agora, o protocolo de 14 dias tem o frankincense. É um dos óleos com o maior valor, da doTERRA. É efetivamente um dos óleos com o valor mais elevado. Deixa-me ver como é que eu. Aqui. É um dos óleos com o valor mais elevado. São 127 euros de preço de venda ao público. Para quem já é consultor, consultora, são 96 euros. Mas, este mês, para quem é consultora, e a maior parte de vocês já o tem, já o recebeu, se quem não recebeu tem-o a caminho, mas o Pai Natal, para quem não está na doTERRA, e gostaria de fazer este protocolo ou gostaria de começar a cuidar de si, o Pai Natal reservou uma surpresa. Portanto, para quem for consultora, não vai pagar 127 euros, vai tê-lo de oferta este mês para quem se inscrever ou para quem quer, para quem já está inscrito e faz a sua encomenda. De um determinado valor, são 200 PVs, tem o frankincense de oferta. O frankincense é aquele óleo essencial que, se não tivermos mais nenhum para resolvermos, seja que problema for, temos o frankincense. Então, eu cheguei aqui ao fim
desta apresentação. E eu gostava de vos ouvir, gostava de saber se vocês gostaram, se não gostaram. Houve aqui umas queridas que chegaram a meio, mas também já estão cansadas de usar os óleos, já conhecem os óleos de trás para a frente. Mas esta masterclass foi para todas vós e também, não é, que eu de vez em quando faço umas aulas públicas. Este ano, eu acho que deve ser a primeira que estou a fazer. Este ano. Este ano. Acho que é a primeira ou a segunda que estou a fazer em público, não é? Tenho-me reservado muito só para vocês, só para as minhas alunas, mas esta aula vai para o geral e eu acho que para o geral, se não for a primeira, há de ser a segunda que eu estou a fazer este ano. E portanto, vocês já estão muito habituadas a tudo isto, mas tenho a certeza que quem não está habituado, quem não conhece, para quem tudo isto ainda é uma novidade, vai adorar ouvir aqui alguma opinião sobre alguma coisa que faça e que goste de fazer. Ana Eu, Cristina, bom dia. Bom dia Bom a dia, minha todas. querida. Um, o frankincense para mim é o rei dos reis, como tu dizes, aquele que nós imos sempre. Como vocês sabem, eu tenho estado a usar nas últimas 2 semanas e está tudo perfeito, veio tudo para trás perfeito, vocês já sabem o que é, perfeitinho. É fenómeno, a minha palavra nova que eu uso, fenómeno, e para quem não faz parte do doTERRA, que precisa de fazer, que nós às vezes pensamos que é muito caro, mas não é. O meu marido estava-se a sentir a constipação a vir e eu disse não. Então eu fiz o float. Eu apertei o float de 4 em 4 horas, que são os 5 óleos que nós todas já sabemos, e ele está um rapaz todo porquito, como a Ana Cristina diz, e Rapioqueiro. passou. E passou tudo, já não há nada. So, o que eu quero dizer para quem não está no doTERRA, quem não está nos óleos, pensam um bocadinho. Nós pensamos que é muito caro, mas ao fim do dia é muito mais barato do que ir à farmácia e pagar tanto dinheiro por aqueles químicos que nós estamos a meter para dentro de nós. É só o que eu tenho que dizer, porque senão nunca mais acabo de falar. Um bom dia para todas. Eu estou a fazer o meu oatmeal agora porque aqui ainda só são 9 horas da manhã. Que bom, que bom, que bom, querida, que bom. Olha, estou muito contente com as tuas novidades, estou mesmo muito feliz. Eu acho que estamos todas muito felizes com as tuas novidades. Que bom. Parabéns, parabéns e obrigada. E mais? Quem é que conhece o frankincense? Mais alguém conhece o frankincense? Eu acho que nenhuma de vocês conhece o frankincense. Eu adoro o frankincense. Quem É é o que meu conhece o óleo preferido. frankincense? Eu. eu, Eu conheço o frankincense. Então, vamos lá saber. O que é que nós gostamos do frankincense, querida? o frankincense, quando comecei a usar o frankincense, juntava com o meu creme de dia para a cara, juntava gotas de frankincense para regenerar a pele. Pera. Foi assim que eu usei mais o frankincense. Eu queria dar o meu testemunho a nível do GM, do, VMQ. do VMG, que acho que é É fantástico, fenomenal, é. é bom, portanto, quem não come muitas verduras e vegetais, aconselho. É super, super agradável. Pode É muito bom. juntar-se em iogurte grego, pode-se juntar-se num batido, pode ser mesmo só com água. Eu ponho no meu coffee froth maker, milk froth maker, e fica até com aquela espuminha, fica delicioso e eu tomo aquilo logo de manhã. Portanto, para mim é ótimo, muito, muito bom mesmo. Fantástico, fantástico, fantástico. E a nossa Cristina também usa o frankincense. Ai, uso. Eu adoro. É o meu preferido. É É, o não meu é? preferido. São todos bons, mas o frankincense, não sei, mexe aqui com tudo, com tudo. Acolhe-me mesmo, é um abraço que ele me dá todos os dias. É mesmo. Um bem-estar indescritível mesmo.
Ele tem os fitoquímicos que nos fazem mesmo, ele faz mesmo, ele ativa as moléculas do frankincense, ou seja, o frankincense tem moléculas que ativam o movimento dos neurotransmissores e, consequentemente, com a produção de determinados neurotransmissores, nós vamos nos sentir de determinada maneira. Então, esse abraço, esse acolhimento, é isso mesmo. Eu tenho neste e-book que eu estou mesmo a terminar, e há uma parte onde eu faço mesmo a comparação entre a mulher e o olíbano, a árvore do olíbano, que é de onde sai a resina do frankincense. Eu tenho a certeza absoluta que vocês vão adorar perceber a semelhança que existe entre nós, mulheres, e uma árvore. É absolutamente incrível. É incrível, é maravilhoso. Sim, sim. Uso sempre. Eu uso ou em óleo, misturado com outros, com óleo de coco. Então, ultimamente tenho usado o Rolón, que já está quase a acabar, ou então o spray. Sim, Um dos três, ou um ou outro, todos os dias meto o frankincense. Adoro. tão Ajuda-me bom, imenso. tão bom, faz tão É bem. maravilhoso. É. Para Agora, mim, quem E eu acho que não usa nem nunca usou é a nossa Maria Pinhão. Isso é que Haha, eu... haha. Então, boa tarde a todas. Boa tarde, minha cara. Olha, o frankincense foi o meu aliado durante a fase mais complicada do meu marido. Ele que já não nos reconhecia e voltou a reconhecer-nos por causa do frankincense. É incrível, não é? É verdade. E sempre com muita alegria, manifestando a sua alegria, até mesmo de viajar, não é? Com todas as suas incapacidades, porque não se mexia totalmente, em nada mesmo. E foi realmente fabuloso e continua a ser, porque em mim também faz um trabalho maravilhoso e eu até já decidi também tomá-lo em cápsulas, porque Boa, boa. é, eu acho que é importante na minha Realmente é questão importante. também. É. E as É. cápsulas são tão lindas, são douradas, são tão lindas. Para pessoas que sofrem de demência, eu aconselho vivamente. Vivamente o frankincense, é verdade. E faço por experiência própria e não porque eu leio ou Tal porque e qual. Sim, sim. São os cápsulas. As cápsulas são São fora de maravilhosas. série. São maravilhosas, são fora de série. E quando usou, sentiu alguma diferença, querida? Vai usando tanto e vai fazendo alguns protocolos, não é? Todos os meses há um protocolo novo. Sim, mas é que eu vou mudando, como não É, tenho consistência naquele só, pronto, naquele sim. óleo, acabo depois por me esquecer o que é O que que o é que outro fez. aconteceu com aquele? Eu já tomei as cápsulas, mas já não sei há quanto tempo. E, Também não faz mal nenhum. O importante é que toma e que se sente melhor, não é? sim, sim, é Isso é isso. que se sente melhor. Se não se sentisse bem, Sim, também não andava a comprar as coisas todos os meses, não era, querida? é isso. É porque se sente melhor. É Houve isso uma mesmo. altura que eu tinha uma impressão nas pernas, eu não sei se era circulação, se o que era. Sei que pronto, eu houve uma altura, lembrei-me e esfreguei as pernas com isso. E passou. Não sei se aquilo se era de circulação. Era uma impressão que parecia tipo formigueira, eu não sei bem explicar. Muito Foi bem. um dos sintomas que, pronto, que eu me lembro. Que maravilha. E a nossa Helena? Boa tarde. Olá, boa tarde a Olá! todas. A Helena ainda está um bocadinho atrasada, mas vai devagarinho, se Deus quiser. Eu estou com o lemon, com lavanda, com o peppermint, acho que é isso, Peppermint? com o laranja. Já estou a fazer com as cápsulas de ômega mais. Sim. É isso. Olha, E eu meu vou amor, adquirindo, todos os meses vou adquirindo um até boa. ficar com Com a um minha leque. Isto dura completa. muito tempo. Sim, sim, Porque dura, é que dura, isto não dura. é caro? Isto pode ser, é um investimento inicial um bocadinho mais elevado,
Só que ele depois Sim, dura muito tempo. Nós diluímos o exatamente. óleo de coco Eu fracionado. estive agora, com licença, eu estive agora, e desculpe te interromper, Força, eu querida. estive agora doente da garganta e tive 3 dias de cama e eu com o lemon e o peppermint e isso tudo, eu só tive que tomar um comprimido quando tive 38 de febre, só um único, e eu já estou de pé há tempos e pus no difusor isso tudo e eu, graças a Deus, não precisei de ir ao médico. E Fantástico. outra coisa, o meu filho bateu com a mão assim nesta parte, o nó do dedo, numa parede, escorregou e caiu, escorregou, bateu com o rabo no chão e eu pus-lhe o lavanda 3 vezes, começou a desinchar, ficou sem dor e eu fiquei felicíssima. E estou a amar, amar, amar os óleos. Estou a Agora amar vou-lhe aqueles que eu conheço já, estou a amar. Olha, meu amor, agora vou-lhe contar um segredo que nós não vamos contar a ninguém. Ok, O lemon sim. é dos óleos essenciais. Ai, estou a tomar de manhã todos os dias. Todos os dias. E às vezes ainda tomo também à noite. Olha, Vou começar a aumentar. inalar Ok, uma gota nas mãos. ok. Uhum, Isto, é só isto. Não é ok, preciso subir o Everest. É ok, só isto. É pôr nas ok. mãos e inalar. E fazer Uhum. aquela respiração que eu ainda há bocadinho tive a Sim, ensinar. sim, sim, sim. Isso eu faço todos os É do dias. melhor que existe para o cérebro. E eu já estou a notar diferença desde que eu estou a fazer. Eu já Olha, estou a amor, notar. há milhares de estudos científicos sobre o efeito do limoneno, que é um dos fitoquímicos Uhum. do lemon, sobre os efeitos do limoneno, os espetaculares efeitos do limoneno na nossa neurologia, assim como da lavanda. Ok. Agora vou-lhe contar uma história. Os benefícios dos óleos essenciais, sabe como é que se começou a estudar cientificamente os óleos essenciais? Porque havia na antiguidade, não é? Há muitos anos, Uhum. um, um alquimista, um amante das plantas, Sim, que estava a tentar produzir um óleo de uma planta, da lavanda. Aquilo sim. cheirava bem, e ele estava a ver Uhum. como é que conseguia espremer dali um óleo. Uhum. E então ele andava nestas experiências, e bidons, e baldes, e Oh. como há muitos anos, né? Há muitos anos. E de repente há qualquer coisa químico no sítio onde ele estava e deflagra Uhum. um fogo. E quando deflagra o fogo, deflagra no braço dele. E a primeira coisa que ele tinha ao lado era um bidon com lavanda, com óleo de lavanda. Ok. Ele mete lá o braço. E quando mete o braço, vê que o alívio foi imediato e passado uns dias estava tudo regenerado. Foi aí Maravilha. que ele começou intensamente a estudar os efeitos o que é que havia nos óleos essenciais, no lavanda, para se lhe curar o braço tão rapidamente. Então, o lavanda e o limão, e a copaíba e o frankincense, são dos óleos essenciais mais estudados no mundo inteiro. São todos Uhum. cientificamente estudados, os nossos, todos, tudo, 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 tudo. Mas a nível mundial, até por outras empresas, por laboratórios do mundo inteiro, cientistas, tarará, estes são, e o peppermint, são, as Uhum. hortelãs, são dos óleos essenciais mais estudados no mundo inteiro, com mais certificações dos efeitos benéficos que têm no nosso corpo. Não é maravilhoso? Maravilha. Maravilha. E lembrei-me agora de outra coisa. Eu fiz uma queimadura, porque eu sou muito, às vezes, de volta do fogão, e pus logo a lavanda e não fez nada. Nem tive ardor, nem tive nada. Tal e qual. Nem tive ardor, nem nada. Maravilha.
Eu Nós estou temos, mesmo entusiasmadíssima nós com os temos uma olhos. pomadinha deste tamanho, eu não a tenho agora aqui, tenho no escritório. Nós temos uma pomadinha deste tamanho, pequenininha. Chama-se Correct X. Correct X. É deste tamanho, é um tubinho e aquilo é para feridinhas. É à base de Uhum. lavanda. Onde nós colocamos aquilo, o ardor, a dor desaparece rapidamente. E Maravilha. dentro de muito pouco tempo, aquela feridinha está curada. É Maravilha. fabuloso, é fabuloso. E Maravilha. nós colocamos um bocadinho, ou seja, quando eu estou a dizer à Helena, ó Helena, coloca uma gota, é literalmente uma gota. Isto tem Exato. É, 287, não é? exato. Então, quando pensamos, São super concentrados. São hum, puros. são, Puros. são. Tarde a todas. Boa O Boa tarde, tarde. tarde. frankincenso, o frankincenso para mim é. Eu gosto muito de usá-lo na pele, eu tenho o stick. Tinha usado um claro e me fez uma alergia. Olha, tenho estado a pôr as borbulhas que estava aqui, a comichão desapareceu tudo. Mas uma das coisas que eu noto muito que ele faz comigo é o poder da concentração, o estar no aqui e agora. Pois É é. nisto que eu noto muito no frankincense. E tenho que dizer que, desde que eu já estou nos óleos, há um ano e qualquer coisa, fez em agosto um ano, fez em agosto um ano. E houve uma altura que eu parei de usar assim um bocadinho, voltei outra vez a ter as dores de cabeça e usar os químicos e disse: não, 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 volta outra vez para os óleos. E com os óleos eu é muito raro tomar um comprimido para as dores de cabeça. Eu é o peppermint ou a lavanda, para as dores de cabeça é o peppermint que eu uso. E ainda ontem estava a trabalhar, um bichinho mordeu-me aqui, fiquei logo com uma mancha e uma comichão. Eu tenho o stick do óleo de lavanda, pus aqui, nem nunca mais me lembrei de vir aqui com a mão coçar nem nada. Tão Desapareceu bom, automaticamente. tão Eu bom. gosto muito dos óleos, muito. Você, Ajuda muito. E a mal chega a casa, é logo o difusor, ponho no quarto, ponho na sala e noto o ambiente em casa, tudo muito mais calmo, muito é melhor. exatamente, fica tudo mais tranquilo em casa. É verdade, nós usamos porque cheira bem, mas nós depois começamos a notar o ambiente mais tranquilo. É incrível. Tão É, bom, tão bom, é tão isso. bom. Vocês vão adorar, adorar ver a similaridade entre nós, a mulher, e a árvore do frankincense. Vão adorar. A resina, a O meu resina. O que é que franquincense nós está bem a temos? caminho. Como a resina, é fantástico. Um beijinho muito grande, muito obrigadas pela vossa presença, pela vossa companhia, pelos vossos testemunhos e agora vou-vos desejar uma continuação de um dia muito, muito, muito feliz a todas.